A Justiça autorizou a exumação dos restos mortais de Tim Maia. O material vai ser recolhido para exame de reconhecimento de paternidade a pedido de uma suposta filha dele. A proposta dos herdeiros do cantor para fornecer material genético não foi aceita. A reportagem é de Roberta Mello. Sebastião Rodrigues Maia, conhecido popularmente como Tim Maia, nasceu no Rio de Janeiro em 1942. Cantor e compositor, foi um dos pioneiros do estilo soul e um dos maiores ícones da música brasileira. Sua carreira foi marcada por grandes hits e muitos escândalos. Em 1998, Tim Maia foi internado com problemas respiratórios, de obesidade e diabetes. Em março, faleceu de infecção generalizada. Mesmo após sua morte, Tim Maia ainda provoca polêmica. O nome do cantor está no centro de um novo processo judicial. Uma mulher que se diz filha do cantor Tim Maia entrou na justiça 11 anos após a morte do artista para fazer o exame de reconhecimento de paternidade. Ela conseguiu a exumação do corpo para que seja feito o exame de DNA, mesmo os parentes diretos tendo se colocado à disposição para fornecer o material para o exame. A Justiça Carioca declarou que o exame realizado em parentes de primeiro grau não possui a mesma precisão do que o realizado no próprio genitor. Por isso, autorizou a exumação dos restos mortais de Tim Maia. Esse especialista em genética explica como é o processo. Geralmente o que se trabalha mais é a partir de dentes íntegros e ossos longos, como o fêmur, por exemplo, que tem bastante material para obter mais quantidade de DNA. O resultado, uma vez obtido, é seguro. O que não há garantias, no caso de um falecido há muitos anos, é que vá se obter o perfil completo. E aí eles provavelmente vão ter que recorrer a parentes vivos, que é a opção de reconstituição do perfil genético do falecido. Bom, e o nosso convidado para tirar as dúvidas sobre esse assunto é o advogado especialista em direito de família, Flávio de Almeida Salles. Boa tarde. Boa tarde, Amélia. Boa tarde. Bom, caso seja confirmado que essa mulher realmente é filha de Tim Maia, vai ser feita uma nova divisão da herança? Claro, ela aparece como herdeira em igualdade de condições com os outros filhos de Tim Maia. Então você restabelece o patrimônio para ser partilhado, o monte partilhável, e redivide com a nova herdeira, que seria essa senhora que pediu. Existe um tempo determinado para se pedir judicialmente o reconhecimento de paternidade? Não, é imprescritível. Em qualquer tempo, a pessoa pode pedir o reconhecimento de uma paternidade. A investigação de paternidade e o reconhecimento que vem em seguida. E qualquer pessoa pode pedir? Não, qualquer pessoa não. Você pode pedir à própria pessoa interessada ou seu representante legal. Quanto é que custa fazer um teste de DNA? Olha, você tem aí dois modelos. Você tem o modelo de empresas que estão contratadas ou estão a serviço do Poder Judiciário, e aí é de graça. Ou então, o próprio Poder Público, através de saúde, fornecendo o teste de DNA. Ou então as empresas privadas, que aí custam em torno de R$400, R$500. Pois é, e quem que deve arcar com esse teste? Quem pede. Quem pede que paga. Quem pede, paga. E para se conseguir fazer gratuitamente é mais burocrático? Como é que é o procedimento? O problema é que gratuitamente você entra numa fila, não é? Quer dizer, você entra numa fila, tem N pessoas que estão pedindo o teste, o número de laboratórios que fazem esse teste é pequeno. Dentro desse contexto, você vai numa fila e acaba demorando mais. Enquanto que no particular, não. No particular, você vai e pega e paga e pronto, e já sai o seu teste. Neste caso da exumação do corpo de Tim Maia, é um procedimento muito caro. Provavelmente a suposta filha dele que vai ter que arcar com isso? Foi ela que pediu. Ela deve ter pedido, porque a prova é sempre por exame de DNA. O exame de DNA é o exame mais seguro que existe para ver a relação de paternidade ou maternidade entre duas pessoas, né, de filiação. É uma célula, identifica uma célula, que você tem nessa célula 46 cromossomas. 23 do pai e 23 da mãe. Ora, se eu tenho aqui os meus 46, os meus 23 são do meu pai, pronto, está identificado, não há margem de erro.
Por isso aqui parece-me que ela não aceitou fazer através, e o técnico disse, através de outros parentes, porque aí você não tem essa segurança. E o teste de DNA, ele dá uma segurança de 99,9999%, quer dizer, é quase nada. Ok. E agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas pela nossa equipe. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Paulo, sou corretor de imóveis. Queria saber o que acontece se eu me negar a fazer o exame de DNA. O que acontece com a pessoa que não quiser fazer o exame de DNA? Olha, haverá uma presunção de paternidade. Tá? Nós temos essa questão de não fazer o teste de DNA. A ideia era que, no primeiro momento, havia a recusa. O que fazer com a recusa? Não, eu não quero fazer teste de DNA. E aí houve uma decisão do Rio Grande do Sul que obrigava a pessoa a fazer, obrigava, sob vara, de ir fazer o teste de DNA. Essa questão veio através de um recurso extraordinário, veio parar aqui no Supremo, e através do ministro Marco Aurélio, relator, foi dito o seguinte, que você não pode forçar a pessoa a fazer, ir ao laboratório fazer, né, em função da própria segurança à sua identidade, quer dizer, as suas informações de sua intimidade. Então não pode. E aí os tribunais, e o STJ inclusive, e o Supremo aceita também, passaram a considerar que haveria então uma presunção de paternidade. Tá? A presunção de paternidade, então, você tem, que o sujeito presumivelmente é o pai, exige outras provas, existem outras comprovações, como, por exemplo, a vida da pessoa, se tinha alguma doença que impedia de ter filhos, se estava no país no momento da concepção. Isso também pode ser usado como tudo prova, isso né? O comportamento social da pessoa, tudo isso pode ser. Mas quando vem um teste de DNA, tendo em vista a segurança desse teste, aí as outras ficam como provas circunstanciais e é muito difícil você fugir da prova do DNA. Ok. E temos outra pergunta, vamos conferir. Meu nome é Ellen, sou funcionária pública. E a pergunta é, se não for confirmada a paternidade, cabe uma ação por danos morais? Cabe uma ação por danos morais? Principalmente nesse caso do Tim Maia, caberia uma indenização? Em princípio, não. Em princípio não, porque você está fazendo um teste de DNA como comprovação de uma situação, de uma relação jurídica. Então, se você, todas as vezes que for fazer um teste para confirmar uma relação jurídica e pagar indenização por danos morais, realmente torna inviável a realização dessa prova. Mas, de qualquer maneira, tudo decorre de como você faz. Isto é, se você faz dentro de um processo, como está sendo feito esse, corretíssimo, um juiz, com um advogado, promotor, técnicos, não há por que você cobrar indenização, porque realizou essa exumação desse cadáver. Agora, se você faz um estardalhaço, coloca a família numa situação de constrangimento, coloca a família numa situação em que afeta a intimidade dos membros da família, que se sentem atingidos, aí é outra coisa. Então você vai pagar por um comportamento que não é correto, e não pelo teste em si mesmo. Ok. E vamos a mais uma pergunta sobre o tema teste de DNA. Meu nome é Wilson, sou professor e gostaria de saber se as pessoas são obrigadas a fazer o exame de DNA. Pois é, a gente acabou que já falou um pouquinho sobre isso, né? Obrigado não. Quer dizer, obrigado não, porque realmente você tem que ter o seu direito à sua intimidade, ao seu banco de dados. Sim. Genético. Agora, se você recusa, você cai na outra linha, que é a linha da presunção de paternidade. E enquanto não sai esse resultado do exame, como é que fica a questão do pagamento dos alimentos gravídicos para essa mãe? Não, são coisas distintas. Não podemos misturar alimentos gravídicos e paternidade e DNA. Os alimentos gravídicos, eles podem ser cobrados a partir do momento em que a mulher está grávida, tá? E ela presume que o pai é determinada pessoa.
E se ela comprova por provas circunstanciais que há um indício de que aquele pai, aquele homem é o pai, então o juiz pode fixar, tá? Os alimentos gravídicos. Esses alimentos gravídicos serão comprovados com o nascimento da criança. Tá? Ou então, o pai tem direito o pretenso pai tem direito de entrar, de contestar os alimentos gravídicos, dizendo, por exemplo, que na época da concepção ele estava viajando. Ele não podia, naquele momento, haver uma relação física entre ele e a mulher que está pretendendo os alimentos gravídicos. Então, há uma contraprova. De qualquer maneira, o DNA será feito depois. Depois faz o DNA. E a questão que se discute muito na doutrina é o que fazer com o dinheiro que foi pago. Se tem que ser devolvido, se haverá uma indenização, se não se devolve alimentos, como é que fica isso? Então, é uma discussão ainda no meio dos juristas muito forte. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Muito obrigado.